Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. São 19 horas e 20 minutos do dia 4 de março de 2021 e nós estamos dando início, tá, à disciplina, tá, de Teoria Geral do Processo e Organização Judiciária. Apertem os cintos. Vocês estão começando a estudar a matéria da vida de vocês. E quando este curso estiver por terminar, né, quando eu digo aquela luz lá no fim do túnel aparece, vocês já estão por sair da graduação, nós voltaremos a conversar. Tá? Certamente nós teremos contato aí ao longo de muitas disciplinas, uma vez que eu leciono praticamente todas elas no departamento, no núcleo, atualmente de Direito Processual Civil. Mas deixe que eu me apresente a vocês. Tá? O meu nome é Arthur Torres e, como dito, então, sou professor do núcleo de Direito Processual Civil. Repito, repiso a lição. A matéria mais importante da vida de vocês. Eu acredito, né, que alguns de vocês ainda estejam nos semestres bem iniciais, né, do nosso curso. Curricularmente, se eu não estiver enganado, a Teoria Geral do Processo se dá no terceiro ou quarto semestre. Né? Então, eu imagino que vocês estão dando aquele passo das disciplinas propedêuticas, né, para tomar um contato maior com aquilo que efetivamente ocorre no dia a dia forense. Então, percebam, nós vamos, nesta disciplina de Teoria Geral do Processo e Organização Judiciária, né, introduzir o processo civil na vida de vocês. Tá? E eu costumo, para justificar a frase anterior, de que essa será a matéria da vida de vocês, eu costumo fazer algumas provocações desde logo, né, para que vocês pensem. Tá? Percebam, tá? Eu ainda não conheço vocês, nós vamos começar a nos conhecer a partir de agora. Mas percebam, se eu perguntasse a um de vocês qual é a profissão jurídica desejada, tá? Imaginemos que um de vocês me diga assim: professor, eu gostaria de ser juiz, ter uma carreira junto à magistratura. A pergunta que eu faço a vocês é: será que para ser juiz a gente não precisa dominar o processo? Vocês já podem intuir. Tá? Mas alguns de vocês podem pensar o seguinte: eu quero ser integrante do Ministério Público. E aí eu pergunto, será que um promotor de justiça ou um procurador, né, quando já está lotado no segundo grau de jurisdição, não deve conhecer a matéria processual? Mas outros de vocês podem pensar o seguinte: bom, eu não quero a carreira pública, não quero defensoria pública, que também, obviamente, né, necessita conhecer o processo, não quero magistratura, eu me enquadro pelo meu perfil na advocacia privada. Eu sou advogado da iniciativa privada. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras: será que o advogado vive sem dominar a arte do processo? E, claro, os senhores e as senhoras já podem intuir, né, a importância daquilo que vocês começam a estudar desde logo. Percebam. Daqui um pouquinho mais nós vamos falar dessas coisas, o plano do direito material e o plano do direito processual, né? No mundo jurídico, por assim dizer, de maneira ilustrada, são dois âmbitos diferentes, claro que vão se comunicar, a evidência. Tá? Mas percebam, vocês vão compreender que toda vez que existir um conflito de interesses no plano do direito material, nós teremos, grosso modo, uma última solução: o processo judicial. Quando tudo vai bem
no âmbito do direito material, por exemplo, vocês devem estar estudando lá no direito civil, talvez já tenham saído da parte geral, já estejam estudando obrigações, contratos. Se duas pessoas contratam entre si e cada uma delas cumpre com as obrigações assumidas, está tudo certo. O direito material resolve todos os nossos problemas. Contudo, se houver uma crise lá no plano do direito material, porque A não cumpre, porque B descumpre, então nós vamos acabar, como costumo dizer, lá na Arena dos Leões. Né? Aqui em Porto Alegre, ali na Manuelito Ornelas, número 50, muito provavelmente. Então, percebam, nós vamos iniciar uma disciplina, né, em que nós vamos começar a palpar aquilo que efetivamente acontece no dia a dia forense. Lá onde as coisas se resolvem. Lá onde o Estado, com a mão de ferro, se obriga, por quem Estado há tanto, a dizer o direito aplicável ao caso concreto. E os senhores e as senhoras terão, posso desde logo adiantar, surpresas homéricas com aquilo que passaram a tratar. O direito processual civil, ele é tão importante, tão relevante para uma profissão jurídica, que nós temos teoria geral do processo, processo 1, 2, 3, 4 e 5. 6 disciplinas. E olha que curioso, o fenômeno processual, ele é uno, ele é um só. Mas dada a sua complexidade e a sua inteligência, ele não cabe dentro de 1 ou 2 semestres. Então, percebam, nós vamos começar a cursar uma disciplina em que nós vamos alicerçar o nosso conhecimento processual. E vocês perceberão que estudar processo nos leva à seguinte ideia. Eu preciso dominar a teoria geral do processo, para, num segundo momento, estudar a fase cognitiva do processo, ou o processo de conhecimento. Mas não poderei desbordar das lições da TGP. E assim sucessivamente, para cursar o processo 2, eu tenho que estar com a TGP e com o processo civil 1 redondinho. Eu costumo dizer, gente, dentro dessas figuras de linguagem que geralmente utilizo, que o processo civil é que nem dinheiro. Ele não admite desaforo. Sabe aquela história de jogar para cima, de fazer de qualquer jeito? Mais dia ou menos dia, se nós não estivermos todo dia acompanhando o processo civil, ele está pronto para nos passar uma rasteira. Mas os senhores e as senhoras, advertidos disso já do primeiro dia de aula, certamente saberão percorrer esse caminho com tranquilidade. Bom, nós vamos conversando um pouquinho acerca da nossa disciplina, daquilo que nos espera. Tá? Mas eu queria, desde logo, antes de nós falarmos um pouquinho do nosso plano de ensino, do cronograma do professor, que vocês vão conhecer hoje, um pouco do método que eu costumo utilizar, eu quero, desde logo, convidar os senhores e as senhoras para que nós façamos uma reflexão conjuntamente. E nós vamos fazer uma reflexão acerca, né, do ambiente que, por hora, nós vamos viver juntos. Tá? Que é o ambiente à distância. Claro que vocês já sabem, nós vamos falar daqui um pouquinho mais, vocês já devem ter examinado o plano de ensino e o cronograma do professor, que nós temos algumas aulas pré-agendadas, aulas presenciais. Sim, gente, se tudo correr bem, nós vamos nos encontrar presencialmente. Por hora, nós tivemos que suspender essas atividades por conta, né, dos impedimentos adequados que advêm do plano governamental. Mas logo, logo eu espero que nós estejamos juntos. A PUC está trabalhando, né, em cima disso, claro, aguardando as autorizações, mas o ambiente físico está já previamente pronto para receber os senhores e as senhoras. Ainda que, né, lentamente, paulatinamente, 2, 3 aulinhas, mas isso, né, já nos reconduzirá ao nosso campus, ao nosso prédio 11, que, se eu não estiver errado, talvez alguns de vocês sequer tenham frequentado.
Porque se a gente está no terceiro e está um ano na pandemia, muito provavelmente só deram um passeio lá dentro e, né, não tiveram oportunidade. Gente, vocês vão amar. Eu costumo dizer, né, a gente dá aula aí para muitas instituições, né, a título de pós-graduação, especializações, mestrado, doutorado, e eu costumo dizer e trazer isso para vocês, a curiosidade do pessoal lá fora pela PUC, de tão bem falada que é impressionante, né? Vocês não têm ideia. Digo, dentro e fora do Brasil. Eu costumo reportar a nossa instituição, e vocês vão entender, né, essa expressão, dizendo, olha, é a Disney, realmente. Né? É um ambiente sensacional. Né? Nunca vi nada melhor. Parecido fora do Brasil. Para vocês terem uma ideia da instituição hoje que acolhe os senhores e as senhoras. Bem, mas como nós vamos trabalhar num ambiente digital, no primeiro momento, né, à distância, eu vou convidar vocês, olha só, nós vamos em um minutinho brincar, falando sério, de responder uma enquete. Ok? Porque nós precisamos ordenar a maneira como nós vamos nos relacionar ao longo desse semestre. Então, olha aqui, eu estou habilitando aí para vocês uma enquetezinha e vou marcar um minuto. São 4 perguntinhas, muito fácil de serem respondidas, aí, de múltipla escolha. Não se surpreendam e a gente já trabalha com esse resultado. Vamos lá, gente, olha aí. Deve estar entrando na tela de vocês. Por favor. Professor, uma dúvida. Diga lá, Paola, estou te ouvindo. O que o senhor define por aulas clássicas? Aulas clássicas, um quadro branco lá na PUC ou um quadro verde? Na segunda pergunta, desculpa te interromper. Sem problema, Paola. A aula clássica aqui é aquela aula tradicional, aquela que acontece daquela maneira desde que o mundo é mundo, que é um quadro e um professor com um giz, com um pincel atômico, com uma caneta, conversando em sala de aula. Esse futebol, senhor, parou? Pois é, agora só no videogame. Né, agora não tem mais o que fazer, né? Acabou nosso futebol de domingo, aquele, nossa. Não tem muita saída. Meus queridos, posso encerrar aqui a enquete para a gente falar um pouquinho disso? Feito? Todo mundo respondeu? Beleza? Então vamos lá. Encerrada a enquete, vamos compartilhar os nossos resultados. Então, essa primeira pergunta, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus caros. Talvez nos senhores e nas senhoras não cause tanto espanto. Mas feita essa pergunta, há ano e dia atrás, provavelmente o professor seria esgualepado pela turma. Percebam, você acha que uma aula presencial pode ser melhor ou tão boa quanto uma aula virtual? Percebam que já na pergunta eu estou invertendo uma ordem que é centenária. Há ano e dia, se eu perguntasse aos meus alunos, desta maneira, eles diriam certamente, o professor enlouqueceu. Porque nós estávamos arraigados àquele costume de entrar em sala de aula, de ver o professor anotar no quadro, de ouvir uma aula que é um monólogo. Essa é a aula clássica. Tem até um certo conto que diz, né, que o professor, um grupo de profissionais foi adormecido há centenas
de anos atrás e descongelado tão somente em 2019. Todos, exceto o professor, já não tinham mais condições de exercer as suas profissões. Porque elas mudaram. Porque elas ganharam novos ares. A docência, por incrível que pareça, até os primeiros dias do ano de 2020, era a mesma docência de centenas de anos atrás. Exatamente a mesma coisa. E logo a pergunta que se fazia num primeiro momento, meus caros, era a seguinte: será que uma aula virtual pode ser tão boa como uma aula presencial? A pergunta era diametralmente oposta. E a resposta era unânime. Todos os alunos diziam: não é possível. A aula digital, à distância, não consegue alcançar ou se equiparar a uma aula presencial. Passado um ano, e pela experiência que nós temos, a minha pergunta é outra. Uma aula presencial pode ser tão boa quanto uma aula que nós teremos aqui? A resposta de vocês eu já estou enxergando. E isso já me anima bastante. Vamos adiante. Segunda pergunta. O quão disposto você está para superar o paradigma histórico de aulas clássicas? E a Paula me perguntou, o que é isso? E eu já respondi. Vocês estão prontos para isso? Essa é a minha pergunta. Vocês estão prontos para isso? Talvez a geração de vocês, quando eu me refiro à geração de alunos PUC, RS, que muito provavelmente, até agora, apenas viveram de aulas à distância, alguns com muita resistência, outros sem conhecer, vamos dizer assim, o outro lado da moeda. Mas a pergunta que eu faço é, vocês estão prontos para isso? Estão prontos para superar este paradigma histórico? Quando eu faço essa pergunta, não é apenas o fato de nós estarmos nos comunicando à distância. Certamente. E por isso eu já vou, né, avançar, claro, vou fazer um breve comentário, né, sobre as respostas. A maioria diz que está pronto para superar isso, né, quer viver esse novo momento. Outros tantos dizem que mais ou menos, e é plenamente normal. Nós já tivemos outras experiências e os senhores e as senhoras sabem, o novo impressiona, o novo nos atormenta, o novo nos incomoda em certa medida, até que nós possamos dominá-lo. Tá? Mas eu já aproveito e vou andando para a minha terceira indagação aos senhores e às senhoras. E percebam que nós já estamos falando do método que pode nos ajudar a transformar, não só a docência, porque já está transformada e vocês vão perceber, mas a transformar o comportamento do aluno. E nós vamos transformá-lo para melhor. A pergunta é: o aluno deve se preparar para a aula, realizando leituras prévias, buscando conhecer casos concretos e etc. Vamos lá. As hipóteses são: não, primeiro o professor deve expor a matéria. Alguns de vocês optaram por isso. A segunda opção é: sim, aproveitaríamos bem mais o nosso tempo juntos. A terceira hipótese é: sei lá, nunca pensei nisso. Todo mundo aqui assiste, todo mundo aqui já trabalha com essas redes de streaming, obviamente, né? Netflix, Globo. E imagina, isso há meia dúzia de anos eu perguntasse isso aqui, alguém ia dizer: o quê? Quê? Enlouqueceu esse homem? Bom, é da nossa geração.
Vocês já assistiram um seriado chamado How to Get Away with Murder? Algum de vocês já ouviu falar nisso? Sim. Sim. Da professora... Oba, que bom! Da professora Annelise Kitchen. Sabem do que eu estou falando? Se não sabem, eu vou recomendar para vocês, pelo menos, que assistam o primeiro episódio. Mas não é por conta da história. A ideia não é como salvar um assassino, não é isso, como livrar um assassino. A ideia não é essa. A ideia é que os senhores e as senhoras percebam como as coisas acontecem nesse exemplo nos Estados Unidos da América. Do ponto de vista do aprendizado jurídico. Esse personagem, ela é uma professora, ela é uma advogada e professora de direito da universidade. Alguém lembra aí, alguém que já viu, lembra como é que começa uma aula nos Estados Unidos? Alguém lembra? Alguém quer fazer um relato aí, se sente à vontade já? Alguém que possa contar, e assim, brevemente para os demais colegas, olha, pelo que eu vi, começa assim, assim, assado. Alguém quer falar já, não? Preciso ir soltando. A Annelise entra na sala, daí ela se apresenta assim brevemente e já começa a montar uma equipe de estagiários. Eu acho que são estagiários para trabalhar com ela. Daí ela pega os que mais se destacam e ela faz um exercício assim, tipo uma dinâmica. Os que se destacaram, ela recruta. Muito bem, Eduardo. Muito bem. Esse é um bom início de conversa. Alguém quer complementar essa situação? Ela também, ela chega e ela, tipo, abaixa o quadro, já sai escrevendo, fala o nome da disciplina, fala o nome dela e começa a explicar como é que vai funcionar, assim, tipo, muito direta. Porque são aulas com muitas pessoas. Então, a relação acaba sendo muito menos pessoal do que aulas como normalmente acontece aqui no Brasil. Exatamente, Luana. Obrigado aí pela tua visão. Mais alguém quer complementar com mais alguma coisa que tenha tornado interessante, assim, quando alguém assistiu essa situação? Pode ser dali ou pode ser de qualquer outra aula de direito nos Estados Unidos, por exemplo. Eu percebi nas aulas, principalmente, que elas são extremamente expositivas. Os alunos têm total participação nas aulas e eles já vão para a aula com o estudo, vamos dizer, eles já leram a doutrina ou o conceito e eles debatem com ela. É isso que ela faz na sala de aula. Muito bem, Paola. Bom, reunindo todos esses depoimentos de vocês, eu quero prestar um testemunho agora, tá? De minha parte, para que a gente possa obter uma aprovação daquele método que a gente tem utilizado aqui e tem dado tão certo. Eu já vou avisar, não tem mais volta, viu? Depois que a gente embala nesse método, aí não tem mais volta. Eu costumava dizer em sala de aula presencial, né, que, pelas mais variadas razões, né, mas forçava um pouco o exemplo, assim, para demonstrar aquilo que eu entendia que seria adequado por parte dos alunos. Eu costumava dizer o seguinte: olha, o pessoal sai do trabalho, sai do estágio, e aí ou vem no ônibus, ou vem no trem, ou vem no carro, e geralmente vem assistindo alguma coisa, e por acaso cai lá, né, nessa série que eu comentei, ou algum seriado aí que nos interessa. E eu costumo dizer que a gente se encanta com aquilo. Nós, no Brasil, nós olhamos aquele cenário e dizemos, pô, mas que legal aquilo, né? Por exemplo, a Paola trouxe uma passagem que é muito importante. Ela diz, olha, o professor chega em sala de aula e anota lá, né? No caso deles, por exemplo, ele diz assim, julgamento número tal da Suprema Corte dos Estados Unidos, caso Joãozinho versus Mariazinha. Esse é o tema da próxima aula. Um forte abraço para vocês. Nos falamos em 15 dias. Lá, o que acontece? O pessoal vai buscar isso aí. Vai procurar compreender o que é o caso, qual foi a decisão, se aprimorar nos conceitos que foram ali aplicados. E quando nós nos encontramos daqui a 15 dias, o professor abre o seu encontro dizendo assim, por exemplo, deixa eu ir pegando aqui o nome de vocês. Ele vai dizer assim, Guilherme, sobre o caso Joãozinho versus Mariazinha,
e a aplicação do conceito de jurisdição contenciosa. O que tu entendeu? E o Guilherme desenvolve o seu tema. E aí, né, ele pede lá o auxílio para o Arthur Peruzzo. Aí o Arthur Peruzzo faz as suas considerações e passa a bola lá para o João. E assim vai. Percebam, nós temos em relação ao caso, ao método lá, uma construção coletiva do conhecimento. E por que se faz isso? Claro que lá tem as peculiaridades do ordenamento jurídico de natureza anglo-saxônica. Nós vamos falar um pouquinho disso. É diferente da nossa tradição. Tá? Nossa tradição, nós afirmamos ser romano-germânica. Tá? Ela está mais vinculada a uma família do direito que se intitula civil law, enquanto a família do direito aqui está, vamos dizer assim, vinculada àquele contexto, é o contexto anglo-saxônico que fala, né, que trabalha sob o nome hoje de common law. Mas a gente vai ver que essas coisas estão cada dia mais se misturando. Mas percebam, é um método. Eu só usei o exemplo para ilustrar para vocês a partir de um seriado. Mas é um método. Que método é esse? É um método científico, de conhecimento. Meus queridos, receber, e tão somente receber informação, nos leva a um ponto X de conhecimento. Mas é cientificamente comprovado que a nossa cognição vai lá em cima toda vez que, para além de receber informação, eu preciso buscá-la, esse é o primeiro tópico, e segundo, eu preciso organizá-la porque sei que terei de devolvê-la no grande grupo. Então, percebam, se eu só recebo, isso está cientificamente comprovado, depois de 1 hora e 5, entra por um lado, sai pelo outro. Não há ser humano que aguente para processar isso. Agora, o nosso método cognitivo vai às alturas quando, sabendo previamente o assunto a ser debatido, tendo acesso ao material previamente, cada um de vocês vem preparado para o nosso encontro síncrono. Percebam, se nós conseguirmos agir dessa maneira, melhor dizendo, nós vamos conseguir, né, eu costumo dizer assim, trabalhar só um filezinho aqui. O meu convite, meus caros, aos senhores e às senhoras, é que levem este método a sério. De minha parte, eu vou trazer tudo aquilo que me toca para que os senhores e as senhoras cheguem aqui prontos para ouvir o professor falar, obviamente. Mas vocês já sabem a diferença, né, de ser alfabetizado num tema e de já conhecê-lo e ouvir alguém falar sobre. A gente consegue pegar o que vai além. Claro que a gente vai fazer um discurso médio e, dependendo da toada da turma, a gente vai conseguir avançar. Veio e nós vamos jogar com tudo ao mesmo tempo, com a fala, com o bate-papo, com enquetes, porque essa é a nova docência. Né? A Eunice agora trouxe uma consideração aqui que diz, olha, só receber a informação é igual ao conhecimento revelado. Exatamente. Quando a gente tem por objetivo desnudar um conhecimento, sem que isso me seja entregue e mastigado, talvez nós enxerguemos outras coisas que não aquilo que nos será revelado. E isso só vai agregar à carreira, né, jurídica e ao conhecimento de vocês. Então, eu convido a vocês a vestirem essa camisa e se motivarem a mudar esse cenário. Né? Então, quando eu pergunto se vocês estão prontos para isso, e aí vem lá, né, a resposta de vocês dizendo, olha, 81% dos que responderam enquete estão dizendo sim, nós sabemos que nós vamos aproveitar mais. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Mas não é fácil. Não é fácil. Porque, gente, existem muitas distrações.
existe o nosso cansaço do dia. Tem 200 mil coisas, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. E aí depois, um dia eu falo com mais calma da minha experiência própria. Dá tempo. Sempre dá tempo. E nós vamos conversar com isso mais adiante. Agora, quer ver uma coisa que eu já me sinto em casa dessa turma? Eu sou meio abusado assim mesmo. Eu já olho a carinha de vocês, já parece que nós estamos juntos aqui há 1 ano e meio, né? O Vinícius eu já conhecia, ele já revelou aqui, mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu vou no futebol lá do domingo de manhã, dos alunos e dos professores, mas eu vou só para apitar, porque eu não sei nem correr direito. Aí, né? Agora, eu até me retirei um pouco, porque é o seguinte, né? Eles gozavam muito de mim, que eu não sei nem caminhar direito, e aí eu ia lá para ver, digo, não, pá, agora eu só vou passar o churrasco, e deu, né? E deu para bola. Mas é bom estar lá, né, com vocês, brincando. Mentira, é o nosso atacante lá. Não. O Vinícius é suspeito nesse momento, né, Vinícius? A partir desse momento, tudo que tu diga em meu benefício é muito suspeito. Tá? Mas, gente, brincadeiras à parte, olha lá. Última pergunta. O que você pensa em relação ao convite para debater em tempo real? O que eu quis perguntar para vocês? E para mim já está respondido. Né? Essa turma é pequenininha em relação às outras, né? Do ponto de vista da numerosidade, ela é pequena. Do ponto de vista da qualidade, já percebo que ela é gigantesca. Tá? Então, percebam. Eu pergunto isso no início do semestre, porque o objetivo do professor, a evidência, não é constranger ninguém. Né? E eu sempre digo, com esse método do diálogo, né, da dialética que a gente chama, esse método de se preparar para estar aqui, esse método que nós vamos aplicar, também nós não ignoramos ele. Ele não agrada gregos e troianos. Eu sempre digo que o caminho do insucesso é tentar agradar todo mundo. Não, né? Nem um velhinho lá em cima conseguiu. Vai ser o professor Arthur dando teoria geral do processo. Não tem como, né, imaginar uma coisa dessa. Mas, assim, claro que alguns serão mais simpáticos, outros menos, mas é uma questão de tempo. A gente percebe o quanto nós acrescemos de qualidade, de cognição, de avanço com a utilização desse método. Claro que aqueles que são, né, mais quietinhos, gostam de ficar, todos serão respeitados, cada um tem o seu jeitinho, obviamente. Mas eu pergunto isso porque, olha lá, né, 75% de vocês está dizendo, beleza, vamos pôr a cara para bater. E deixa eu trazer mais uma constatação. Esse é um percentual de resposta inerente a uma turma como a de vocês, que já tem uma experiência digital, que praticamente, no âmbito da universidade, foi alfabetizada digitalmente. Então, já não há constrangimentos, já não há... Pessoal, né, a rapaziada dos semestres anteriores, eles têm sobre si um peso de abrir uma câmera, de dar uma boa noite. E eu entendo, eu preciso entender porque eles passaram a vida inteira, alunos do 8º, 9º, 10º semestre, onde eu dou aula, lá estou em quase todos, mas né, os mais avançados, o processo acho que está no 8º, o último, eu fiquei entre 8º e 9º, alguns deixam para o 10º, que é o processo civil 5. Pessoas que, por terem experienciado uma outra coisa, se sentem totalmente premiados de dar uma boa noite aqui. E claro que a gente precisa compreender, mas o objetivo, meus caros, é assim, dizer para vocês, que bom, por isso que eu já me sinto em casa aqui, está todo mundo aí de câmera aberta, está todo mundo conversando. Nós temos que fazer desse ambiente virtual, enquanto não pudermos voltar para a nossa sala de aula na PUC, a nossa casa. E vou dizer mais, ainda que nós voltemos para lá, essa aqui vai continuar sendo a nossa casa para a eternidade. Nós demos um passo, do ponto de vista da docência, que não tem mais volta. E talvez um dia vocês se questionem sobre aquela primeira indagação. Será que uma aula presencial pode ser tão boa quanto uma aula digital? Novos tempos. Mas bem,
Percebam, hoje a gente fez uma enquetezinha sobre o nosso método, sobre como vocês se comportam. Isso vai começar a acontecer com o nosso conteúdo. Tá? Não é todo dia, mas, né, lá pelas tantas a gente vai conversando. Sabe que eu vou contando algumas coisas para vocês sobre o que interessa e daqui a pouco eu paro, assim, me dá um branco, né, homérico. E aí eu peço a ajuda de vocês. Porque vocês já leram, vocês já se prepararam, vocês me ouviram um pouquinho, eu digo, olha só, gente, eu não me lembro mais de nada que eu falei, vou abrir uma enquete, responde para mim. Por exemplo, Eunice, me ajuda com isso, agora eu me esqueci. Tour completo, tá? Por exemplo, os elementos que caracterizam a jurisdição. Se tu pensasse nisso, como é que tu responde? E a minha ideia é trazer vocês para esse debate, tá? Gente, preparados, né? Nós não teremos nenhum problema. Bom, vou interromper aqui o compartilhamento dos dados. Agora eu vou mostrar para vocês como vai ser possível trabalhar dessa maneira. Vou, então, compartilhar minha tela. Vou compartilhar minha tela. Vocês devem estar, nesse momento, visualizando a página do Moodle da nossa disciplina. Vocês verão lá, né, o quadro de avisos, está aqui, boas-vindas lá que eu gravei para vocês. Tá? O plano de ensino e o cronograma do professor. São dois documentos com os quais nós vamos lidar no nosso dia a dia. Diria mais com o cronograma do professor do que com o plano de ensino. Eu vou abrir aqui um pouquinho o cronograma do professor, embora a gente vá ter que falar daqui um pouquinho mais do plano de ensino, mas para que a gente consiga compreender como será possível implementar esse método. Olha aí, meus caros, percebam, as aulas de vocês, com os temas e datas, estão todos eles devidamente planejados. Olha aí, né, que maluquice. Alguém pode pensar, bom, mas o professor enlouqueceu, será que ele não tem muito o que fazer e daí ele senta para escrever esse monte de coisa, deixar tudo isso organizadinho dessa maneira? Não, não é só por isso. Né? É porque eu quero que os senhores e as senhoras saibam desde o primeiro dia de aula o que vai acontecer em cada um dos nossos encontros. Então, por exemplo, né, nós vamos perceber que o nosso cronograma de atividades, ele retrata a divisão da disciplina em 5, na verdade, eu chamo de 4, mas são 5 unidades diferentes. Nós vamos falar de jurisdição, nós vamos falar de ação, nós vamos falar de processo, nós vamos falar de temas processuais avançados, já lá, né, mais adiantado no curso, e por fim nós vamos ter uma aula em que eu vou preparar vocês por vir para o conteúdo do Direito Processual Civil 1. Vamos falar um pouquinho da tutela do conhecimento e ter uma visão geral sobre isso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Ó, por exemplo, vamos lá. Aqui, ó. Terça-feira tem aula, gente. Terça-feira tem aula. Poxa, terça-feira tem aula. O que nós vamos ter em teoria geral do processo? Nós vamos começar a unidade 1 e nós vamos, então, debater sobre o conceito de função jurisdicional e suas características. Pô, então nós vamos ter que compreender o que é a jurisdição, né? Quais são os elementos que a caracterizam. Esse é o objeto? Esse é o objeto. Ora, percebam, eu vou voltar na nossa página do Moodle para mostrar para vocês que já está disponível para os senhores e as senhoras a versão digital de um dos textos aí que eu publiquei há algum tempo. Então, olha só, tá aí, ó, Fundamentos de um Direito Processual Civil Contemporâneo. Já vou voltar ali para ele, mas eu vou mostrar para vocês, na verdade, é esse livrinho aqui, ó. Tá? Esse livrinho físico, eu costumo dizer que esses livros físicos agora valem quase que nada, né? Que a gente não quer mais ler fisicamente, né? Isso é uma coisa, costumo dizer, quase que do século passado. Né? Mas está aqui. Ó, Fundamentos de um Direito Processual Civil Moderno. Depois, um dia que nós nos encontrar, tem aqueles que são mais saudosistas, e a gente faz um sorteio lá, eu
distribuo alguns exemplares para vocês, mas só para a gente botar na biblioteca, assim, atrás, para ficar bonito. Porque hoje a gente lê tudo no computador, tudo no iPad, tudo no... Não existe mais... Está por terminar, né? Mas não existem novos processos que não sejam eletrônicos. Não existem... Está acabando. Gente, vocês já entenderam, né? Vocês são de uma nova geração. Então, está aqui. Esse texto aqui, eu vou voltar a compartilhar. Olha lá. Ele está disponível, a integralidade já para vocês. Vou abrir aqui só para exemplificar. Tá aí, ó, Fundamentos de um Direito Processual Civil Contemporâneo. Ele tem 132 páginas. Vamos ver quem é que fez aqui o prefácio. O professor Wambier fez o prefácio para mim. Bom, e aqui tem algumas coisas que vão interessar vocês e que nós não vamos conseguir debater em sala de aula e outras coisas que nós vamos debater em sala de aula. Por exemplo, esse primeiro capítulo, muito provavelmente nós não vamos conseguir debater em sala de aula a minúcia, mas ele é um capítulo que versa sobre, vamos dizer assim, anotações históricas acerca do processo civil. Você sabe que nós temos um novo código, que de novo já não tem muita coisa, porque nós já estamos em 6 anos desde a sua sanção, mas nós vamos conversar sobre isso. Depois nós temos aqui um modelo constitucional do processo civil brasileiro, etc. e tal, e assim a gente está aí. Olha só, o que a gente vai estudar na primeira aula? Jurisdição. Está aparecendo aí para vocês o terceiro e último capítulo que diz uma releitura contemporânea dos temas ação, jurisdição e processo. E o que vocês estão vendo? Que o tema 3.2, tem considerações acerca daquilo que vai ser o objeto do nosso próximo encontro. Se vocês compreenderam o nosso método, o que vocês vão fazer? Vocês vão previamente, à nossa aula, examinar, pelo menos, a parte desse texto. Entenderam a lógica? Olha só, o semestre está planejado. O tema da aula vocês conhecem, material bibliográfico básico está disponível na página do Moodle. Bom, só falta querer. Essa é a ideia. Ok, gente? Bom, vou voltar para cá, vou interromper um pouquinho o compartilhamento. Dúvidas sobre isso? Alguém ficou com dúvida? Eu vou municiando os senhores e as senhoras com material eletrônico, vai estar disponível aí para vocês. A evidência que nós estamos falando só de um texto base. Os senhores e as senhoras não só podem, como devem consultar tantos quantos textos entenderem pertinentes sobre a matéria. E eu aproveito o ensejo para perguntar uma coisa para vocês. Vocês que são da era digital, vocês já consultaram a biblioteca virtual da PUC? Vocês já perceberam o espetáculo que é? Vocês vão estudar processo civil. Sabia que vocês têm os melhores periódicos de processo civil disponíveis na tela do computador de vocês? Vocês sabiam que existe um sem número de e-books que às vezes é impressionante assim, como o pessoal demorou para engrenar nesse cenário. Percebam, às vezes eu converso com alguns alunos de semestres anteriores que não estavam tão habituados com isso, e eles dizem assim, professor, eu queria muito avançar, mas sabe como é que é, né? Pô, hoje o livro é caro, se eu vou numa livraria, não sei o quê. Claro, é caro e não é pouco. Mas vocês podem ir lá façam esse exercício quando for possível, claro, né? E mantendo os protocolos de segurança, de saúde, por favor. Não estou incentivando as saídas sem razão de ser. Mas o dia que vocês forem a uma livraria, uma biblioteca, olhem lá o título e eu faço um desafio para vocês. Voltem para a biblioteca virtual da PUC e apavorem-se. Num clique, o livro vai estar disponível integralmente na tela de vocês. É a PUC, uma das melhores universidades da América Latina. E os alunos usam pouquíssimo, gente. Por favor. Então, assim, eu vou municiando vocês aqui. Os livros que estiverem disponíveis na biblioteca lá da PUC, que são quase todos que nos interessam, eu vou
botando o link aqui para vocês, vou direcionando vocês, é porque, né, aí no eletrônico, olha como fica mais fácil, né? Acabou aquela história de fazer uma cópia de 2 capítulos do livro e largar no Xerox lá na entrada do prédio 11. Isso era em 1900 e lá vai catacumba, acabou. Os Xerox fecharam, entenderam? Isso é outro, nós estamos num outro cenário. Então eu coloco um link ali para vocês, ou indico, vocês vão estar com a coisa na cara de vocês. Já estão Beleza? orientando a passar cartão, não usar mais dinheiro. Imagina que nós vamos ficar mexendo em livro, né? Não dá mais também. Dá mesmo. É isso aí. Os mercados mais, os botequinhos de esquina estão orientando, passa cartão. Não Exatamente. Cara, os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Só vamos aparar só o teu discurso aqui, Eunice. Olha só. Nós vamos mexer em livro? Sim. Nós não vamos mexer em livros de papel, porque eles vão se tornar desnecessários daqui um pouquinho mais. Vou mostrar um outro texto aqui para vocês. Professor. Oi, diga lá, quem me chama? Na verdade, é só aproveitando essa história de e-book e tudo mais, dar uma dica para o pessoal da turma. Se vocês já adotaram essa versão de e-book, tem um aplicativo chamado OneNote. Tu consegue fazer um backup com o teu e-mail, né? E tu consegue mandar todos esses livros para esse OneNote. Daí ele pode ficar no teu telefone, no teu computador, em algum tablet. É só tu baixar o aplicativo e tu pode marcar como um livro mesmo. Então, é muito bom. Eu usei toda a faculdade, já que foi tudo EAD e me ajudou muito. Então, né? Quem quiser. Coloca no chat, Luana. Só deixa a dica no chat para nós aí. Obrigada. Nada. Que legal. Bom, gente, deixa eu combinar mais umas coisas. Muito obrigado, tá, Luana, pelo teu testemunho aí. Né? E a Luana confirmando a nossa tese. A Luana fez tudo eletronicamente, né? Mas deve estar louca para conhecer lá o prédio 11, o campus. Claro, gente, é muito legal e vocês precisam realmente conhecer, aqueles que ainda não conhecem. Bom, quero combinar mais uma coisa com vocês. A nossa comunicação agora ela tem que ser o a maior possível. Então, assim, nós temos uma sugestão do núcleo, e eu sei que isso alguns de vocês estão mais afeiçoados, outros menos, mas assim, eu vou precisar de um candidato aí para secretariar um grupo que nós vamos criar no WhatsApp, tá? Da turma com o professor. É o grupo da nossa disciplina, da turma 189, Teoria Geral do Processo, tá? Porque às vezes não consegue entrar aqui, não consegue entrar lá, é uma informação por aqui, outra por lá, é uma comunicação instantânea que a gente vai ter por ali. Claro, desde logo eu peço a vocês que a gente se limite a tratar ali aquilo que efetivamente interesse para a disciplina. Tá bem? Quem que pode secretariar nisso aí? Vamos botar aqui. A gente já tem uma pessoa oficial ali já. A gente já tem uma oficial. É sempre a Mônica. Mônica, cadê você, Mônica? A Mônica já é oficial, né? A Mônica tá lá. Oi, Mônica. Então vou botar aqui. Secretária oficial do grupo. Do grupo. Com poderes especiais. Exato. Exatamente. Para banir todos aqueles que não se adequarem aos mandamentos da Mônica. Já sabe o que fazer então, Mônica. Nessas questões aí a Mônica é hora concurso, nem precisa te preocupar. Tá ótimo. Não, a Mônica é a melhor pessoa, então é a mais indicada para fazer tudo. Eu vou criar e já vou mandar aqui no chat o link, me deem 5 minutinhos. Ok. Isso já cria os 2 grupos, o com o professor e o sem. Exatamente. Que é sempre bom. Intimidade demais dá problema. Mas olha isso! Que afronta! Eu sou totalmente de acordo com isso. Gente, bom, dito isso, deixa eu só comentar com vocês mais algumas coisinhas aqui que ainda são pertinentes, tá? Eu vou abrir novamente eu vou compartilhar a tela aqui. Vou voltar lá para o nosso Moodle.
agora para abrir um pouquinho aqui o plano de ensino, que deve estar aparecendo aí para vocês, tá? Bom, nós não vamos aqui comentar ato por ato, tá? Do tópico por tópico do nosso plano de ensino, né? Ele está aí para que vocês examinem. O que eu quero tratar com vocês, né, que é a coisinha mais chata, assim, um pouquinho, eu sempre digo que, mas são ossos do ofício, né? Avaliar futuros colegas não é a coisa que mais me agrada, né? Se estivesse no meu âmbito de alçada, inclusive, né, com o método bem empregado, eu creio que sequer se deveria fazer avaliação, até porque uma avaliação como aquelas que nós estamos acostumados a fazer e a vivenciar aí há mais de 15 anos dando aula, eu posso dizer uma coisa para vocês, elas não tiveram historicamente competência para avaliá-los acerca do conhecimento jurídico. Por inúmeras razões, né? O que eu quero dizer é que eu tenho um aluno que tira 10 na prova, mas que, ao fim e ao cabo, ele não é 10 na matéria. Mas eu tenho um aluno que tirou 1,5 na prova e que a gente sabe que ele é muito mais do que isso. São muitos os elementos externos aí que complicam. Mas, bem, tem que fazer isso, tá? Bom, vamos lá, então. Como é que vai ser o nosso cronograma de avaliações? Vocês sabem que a PUC instituiu a seguinte situação. Uma avaliação, ela valerá 60% da nossa nota, será o estilo prova, será disponibilizado no Moodle. O prazo para sua realização é de 3 dias corridos. Está descrito aí no plano de ensino. Tá bem? Vocês respondem essas indagações, né? Postam de novo, como já faziam, está tudo certo. Nós temos outra avaliação que eu distribuí em 2 trabalhos avaliativos, tá? E esses trabalhos avaliativos, eles, dentro da lógica do nosso método de que preparar, racionalizar e devolver elevará o grau de cognição de vocês, tá? Então, a partir desta lógica, eu instituí, né, e a gente tem tido muito sucesso nesse tipo de trabalho, 2 trabalhos que eles são praticamente iguais, apenas mudam o seu conteúdo. Vocês vão gravar 2 videozinhos de no máximo 5 minutos para expor determinado tema. Gente, com o celular, gravou, né, conversou sobre o tema, sobre os estudos de vocês, postou lá um PDF com o link, vocês vão colocar na nuvem esse trabalho, mas mais perto a gente fala disso, e está tudo resolvido. Tá, gente? Então, vocês vão ver que um desses trabalhos, ou num deles, vocês vão examinar vão eleger um dos direitos fundamentais que integram o modelo constitucional do processo civil pátrio e vão abordá-lo nesses poucos minutos. Obviamente que vocês já terão tido aula sobre isso, já terão estudado o tema a partir de textos previamente disponibilizados, farão esse videozinho e o prazo fatal para entrega está ali dia 20/4/2021. O segundo trabalho é um tema que ele é mais, vamos dizer assim, forense, né? Que são os prazos processuais. Teremos aula sobre isso, teremos leituras prévias e vocês vão explicar o regime de prazos processuais que, gente, vou contar para vocês, nessa mudança nesse período de transição entre o processo físico e o processo eletrônico, isso deu uma confusão absurda. Mas a gente vai, obviamente, esmiuçar esse tema para que vocês saiam daqui com a seguinte ideia. Não, em relação a isso, eu não vou me perder jamais. Então, são esses 2 trabalhinhos. As datas finais para postagem estão ali. A prova especial, né, a data da prova única também já está disponibilizada. A prova especial é qualquer trabalho que vocês deixaram de fazer, ou qualquer avaliação, seja a prova única, seja um desses trabalhos. Então, nós vamos ver qual o peso que vocês deixaram de concorrer e nós vamos fazer uma avaliação, então, pautada nisso, né? Ela tem um caráter aí de customização para cada um de vocês, dependendo da situação em que estejam.
E aí, o 6/7 lá está marcado. Institucionalmente, nós temos que colocar aqui a data do G2, tá? Mas, pelo amor de Deus, gente, vocês não vão dar expediente, né? Isso é um pedido que eu faço de coração. Nós vamos estar juntos o semestre inteiro, se preparando, levando a sério. Não, pelo amor de Deus, né? Então, eu digo que é só pro forma, tá? Não vamos deixar para a última hora, tá bom? Em condições normais, não vamos deixar para a última hora. O TDE, o trabalho docente efetivo, vocês já sabem, isso são atividades que não valem nota e que servem para cobrir aí um lapso de eventuais horas faltantes, vão ser lançados lá no sistema de atas, e os senhores e as senhoras que tiverem interesse realizem as atividades, mas também elas são meramente facultativas. O que é legal de comentar com vocês em relação ao plano? Olha aqui, ó, eventuais aulas presenciais. Que expectativa, hein, gente? Já pensou? Parece coisa de outro... Até ontem, como eu tenho várias turmas na PUC há muito tempo, eu costumo dizer, faz 10 anos, ou faziam 10 anos, né? Agora já faz um ano e um pouquinho, que eu ia à PUC todo dia. Às vezes de manhã, às vezes de noite, às vezes de manhã e de noite, às vezes à tarde. Então... Mas mudou, né? Mas percebam, eventuais aulas presenciais. Participação de vocês é facultativa, porque essa aula será transmitida tal e qual nós estamos fazendo aqui, mas, obviamente, que lá da PUC. Essas aulas presenciais dependem da viabilidade, né? Quero dizer, da autorização governamental, por conta dos protocolos, né, que devem ser observados. Todos nós já estamos cansados de saber disso. Nós temos previstos 3 encontros e as eventuais datas serão 8/4, 6/5 e 17/6. Se tudo der certo, a pandemia diminuir o seu ritmo, as autorizações se fizerem presentes, nessas 3 datas nós estaremos juntos. Como a nossa turma é pequena, por enquanto, elas são, acho que 23 ou 24 alunos, por enquanto, nós vamos conseguir nos reunir todos. Para as turmas maiores é que nós teremos um pouquinho de problema. Bom, apenas mostrando para vocês algumas indicações, essa bibliografia que consta aqui é uma bibliografia institucional, tá, gente? O que eu quero dizer com isso? Quem elege esses livros é a instituição, não tem nada a ver com o professor, tá? Então, ali, bibliografia básica, o professor Fred Didier Júnior, o professor Humberto Teodoro Júnior, que a gente vai encontrar lá nos e-books da PUC disponível, e professor Arthur Torres, que, por uma dessas coisas do destino, é esse que vos fala no momento. Então, essas 2 obras, o CPC Passado a Limpo, ela está colocada como bibliografia básica. Eu vou... Na verdade, é essa aqui, ó. É essa aqui, tá? É o volume 1, vocês enxergam aí, e esse volume 2 vocês vão usar depois ao longo do curso. Para esse semestre, eu vou disponibilizar daqui um pouquinho mais, na hora certa, eu vou disponibilizar o volume 1º ali para vocês. Então, tal e qual está disponibilizado o texto lá daquela obra Fundamentos de um Direito Processual Civil Moderno, eu vou colocar daqui um pouquinho mais ali o volume 1 e lá no final do semestre, porque vocês vão usar ao longo dos outros semestres, talvez até aqui a gente use um pouquinho, eu coloco lá o 2º volume. Tá bem, gente? Então, o material bibliográfico eu vou disponibilizar para vocês, estará tudo a um clique aí do alcance de vocês. Claro, além dos cliques, faltará o querer, né, gente? O querer. E eu repito, nós estamos dando início à matéria mais importante da vida de vocês. Mas quando eu falo isso, alguém de vocês deve ter pensado o seguinte: e se eu quiser ser advogado criminalista? Agora peguei o professor. Eu vou contar um segredo para vocês, uma baixinho só para nós. O criminalista que não conhece processo civil
eles só levam seus recursos até a Borges de Medeiros 1565. Só até o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, no nosso caso. Toda matéria recursal civil se aplica ao penal quando nós falarmos em STJ e Supremo Tribunal Federal. Nem o criminalista escapa daquilo que nós vamos começar a estudar desde hoje. Mas, ó, por enquanto é só entrevista. Meus queridos, desejo de coração que nós tenhamos um fraterno, saudável e construtivo semestre. Eu tenho por característica me dedicar ao extremo ao aprendizado de vocês. Porque quando eu percebo que vocês saem daqui conhecendo esses temas, a vitória não é só de vocês, a vitória também é minha. Esse é um dos meus trabalhos. Então, eu vou estar sempre disponível para vocês, com moderação, né? Imagina, sábado de noite, né? Sábado de noite, estou assistindo a festa do Big Brother, comemorando a eliminação da Lumena. Tá? Você não vai mandar uma mensagem dizendo, professor, qual é o segundo Tiovenda, o que é a teoria da ação? Não, pera lá. Até pode mandar, mas aí vai ficar para segunda-feira. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu estou aqui de coração aberto a fazer com que os senhores e as senhoras, desde logo, tomem o processo civil como a matéria da vida de vocês. No que depender de mim, estou sempre à disposição. Ok? Então, meus caros, nós aguardamos a Mônica, nossa relatora, criação do grupo, vamos fazendo contato por ali. Temos um encontro marcado para a próxima terça-feira, correto? Na terça-feira, o nosso encontro, salvo equívoco, é NP, né? NP a partir das 21 horas. E os senhores e as senhoras já chegarão com aquela meia dúzia de páginas lidas para que a gente comece a desenvolver aquilo que realmente interessa. Ok? Meus queridos, quais são as dúvidas? Temos dúvidas aí? Acho que tá barbadinha, tá legal. 5 páginas para a próxima aula, aí dá vontade de ler um pouco mais, né? Não, tá bem. Reitero, é apenas o texto base. Aqueles que quiserem ir além, por favor, o façam. Professor, o que eu achei muito bom, é óbvio, né? A bibliografia, o fato de ter o CPC de 2015, a gente só tem uma bibliografia mega atualizada, né? Eu não vi nada de 2011, de 2010, de 1990. Não, é verdade. Eunice, vai na TGP, deixa eu dar uma notícia para vocês. Nós vamos ao ano de 1868. Às vezes a gente volta um pouquinho. Data de nascimento do processo civil. Legal. Aguarde, vocês vão ver o que vem por aí. Queridos, nos encontramos em breve. Um bom semestre a todos nós. Terça-feira estaremos juntos às 21 horas. Valeu! Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, senhor.